Olá, Shalom, tudo bem com você? Espero que sim, em nome de Jesus. Estamos aqui para mais uma reflexão e, como sempre, eu procuro trazer um tema que seja realmente relevante, importante e útil para o nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, eu quero falar sobre prosperidade, trazer um conceito um pouco mais amplo sobre prosperidade, porque é assim que eu creio e é assim que eu vejo. Para mim, uma pessoa próspera não é somente aquela que possui muito dinheiro, que ganha muito bem financeiramente ou que possui muitos bens. Até porque é comum vermos pessoas que são ricas, mas que são infelizes. Elas não são prósperas como pessoas. Elas são bem-sucedidas financeiramente, o que é bem diferente de ser próspero. E também é possível vermos pessoas que são pobres financeiramente, mas que, como pessoas, talvez sejam mais prósperas do que alguns ricos e abastados que temos por aí. Nós podemos, por exemplo, classificar a prosperidade em vários aspectos: prosperidade intelectual, emocional, espiritual, financeira, física. Então, como você vê, a prosperidade é um conjunto de fatores que pode fazer alguém realmente próspero e, na falta deles, concluirmos que essa pessoa não é próspera. Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: no entanto, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, diz assim: no entanto, a devoção, a vida espiritual, relacionamento com Deus, acompanhada de contentamento, é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Dinheiro todos nós precisamos. Precisamos para vestir, para comer, para usufruir de benefícios nesta vida. Mas daí dizer que quem tem dinheiro é próspero e quem não tem não é, isso não é uma verdade. Eu trago comigo, por exemplo, o testemunho de um gari, lá do Rio de Janeiro, da zona leste do Rio de Janeiro, que encontrou R$ 700, quase a metade do seu pagamento. Esse dinheiro pertencia a uma aposentada que usaria esse valor para pagar aluguel. Eles já eram conhecidos e então esse rapaz, esse gari, com toda a sua honestidade, devolveu o dinheiro que poderia ter sido muito útil para ele, mas que traria muito peso de consciência. Ele devolveu o dinheiro para aquela aposentada. Mas olha, presta bem atenção. Por isso que a lei da semeadura, que a Bíblia nos ensina, ela é precisa. Você colhe o que você planta. Aquela mulher, ela já era acostumada a dar água para os garis. E agora ela havia perdido R$ 700. E então um daqueles garis, que já havia sido abençoado pela água que ela oferecia, não tinha como. O coração dele foi justo, honesto, sincero, e ele então procurou a aposentada e devolveu o dinheiro para ela, que certamente faria muita falta para aquela senhora. Um outro americano, veja só o que é uma pessoa próspera. Um americano encontrou algo equivalente a $43 mil em uma almofada. E ele, quando encontrou aquele dinheiro, ele foi atrás saber quem é que tinha doado aquele sofá com aquela almofada que estava recheada com $43 mil. E foi até que ele conseguiu chegar na pessoa que era o verdadeiro proprietário do dinheiro. E o que ele disse para um advogado, que o advogado falou: não há lei que faça você devolver esse dinheiro.
mas ele falou: eu preciso fazer o que é certo. Isso fala de uma pessoa próspera. A Bíblia fala que a devoção, a vida com Deus, a vida religiosa, a piedade cristã, aliada ao contentamento, à satisfação, ainda que você não tenha muitos bens, isso é fonte de verdadeira riqueza. Queridos, por exemplo, eu considero uma pessoa próspera aquela pessoa que é capaz de perdoar, de amar sem hipocrisia, de ajudar, de socorrer, de olhar para o próximo antes de olhar para si mesmo, de repartir o que tem com aquele que não tem. Eu considero a pessoa próspera, a pessoa que é feliz, mesmo quando ela não tem tudo que ela gostaria de ter. Considero uma pessoa próspera a pessoa que é atenciosa, a pessoa que não trata os outros com indiferença. Eu considero uma pessoa próspera aquela que é respeitosa, que não faz acepção de pessoas, que respeita as escolhas de quem quer que seja. Eu considero uma pessoa próspera aquela que é uma pessoa solidária. Então, o conceito de prosperidade é muito mais amplo do que nós mesmos imaginamos ou traçamos para as nossas vidas. Para muitos, prosperidade é ter dinheiro, é ter carro importado, é ter casa com piscina, é ter funcionários. Não. Verdadeiramente, prosperidade não se trata exatamente ou está restrito somente a isto. Prosperidade é um conjunto de coisas que torna alguém completo, olhando para todos os aspectos da vida. Que nós possamos entender, como diz a palavra, aqueles que desejam enriquecer, que acham que prosperidade é só isso, que precisam ter para mostrar para os outros, por exemplo, porque isso é sinal de conquista, porque isso é sinal de que a pessoa se deu bem na vida. Aqueles que correm atrás das riquezas, eles estão sujeitos a caírem em muitas tentações e em muitas armadilhas. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter bens, mas se torna algo absolutamente ruim, desagradável e desprovido de sabedoria achar que porque tem, então está tudo bem. Se fosse assim, meu querido, minha querida, os ricos não se suicidavam. Não é verdade? Busque a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade está em ser feliz, mesmo quando não se tem tudo o que gostaria de ter. Deus abençoe sua vida. Espero que essa reflexão ajude você nesse sentido, a respeito deste tema sobre a verdadeira prosperidade. Deus te abençoe. Até a nossa próxima reflexão. E não esquece, você é importante, não pelo que você tem, mas pelo que você é. Ok? Deus te abençoe. Até a próxima.